Assessor de imprensa, olha só, não é jornalista frustrado ou RP sem trampo. Entendeu isso? Olá, eu sou a Patrícia Alves e esse é seu canal Tô Muito Aí. A nossa aula de hoje, nossa hashtag aula 1, é as 10 coisas que você precisa saber antes de ser um assessor de imprensa. E isso pode mudar a sua vida e você pode dizer, isso não é pra mim não, achei que era outra coisa. Porque essa é uma área que as pessoas costumam confundir muito. E eu não quero que você se confunda, né? Você pode até testar, você pode tentar, mas é importante que você saiba algumas coisas antes de entrar. É muito interessante porque se você decidir fazer uma viagem para um país ou para uma cidade onde você não conhece, qual é a primeira coisa que você faz? Você dá um Google, você procura saber quais são os melhores locais, você busca os melhores restaurantes, ou você busca restaurantes que estão de acordo com o valor que você está levando, com o aporte que você vai fazer ali. Se eu tenho R$100 para viajar, eu vou fazer uma viagem. Se eu tenho 1.000, eu vou fazer outra. Se eu tenho 10.000, eu vou fazer outra. Se eu tenho infinito dinheiro, infinito cifrão, eu vou fazer a viagem que eu quiser. De qualquer maneira, nós nos preparamos para essa viagem. Não é verdade? Não é assim que a gente faz? Você não pega e vai na lugar, lá eu descubro. Você já fez isso? Na verdade, eu já fiz isso uma vez. Aliás, há muitos anos atrás, logo no início da faculdade, vou para aquela cidade, lá eu descubro um hotel e eu te digo que foi uma das experiências bem ruins, porque você não encontra hotel, você não escolhe o hotel que você queria, você não fica no lugar onde você queria, você perde muito tempo ali, né, buscando algumas coisas que você já podia estar preparado. Então, ao invés de eu estar naquela cidade, naquele país, desfrutando do melhor que ele tem para me oferecer, eu ainda estou pesquisando. Olha o tempo que você perde. Aqui, esse canal é exatamente a mesma coisa. É a pesquisa que você vai fazer para poder atuar melhor, né? Com melhor desempenho, com melhores resultados. É isso que nós vamos fazer aqui. Então, se você tá afim de conhecer um pouquinho mais essa área, beleza. Eu já sou assessor de imprensa, nossa, nada disso me interessa, beleza. Beijo, tchau, bom trabalho. A gente se encontra por aí, quem sabe a gente se cruza em algum trampo, mas se você quer, vem pra cá, fica aqui comigo, tá bom? Vamos lá? Então, item número 1, a primeira coisa que você tem que saber se você quer ser um assessor de imprensa. Então, o que você precisa saber antes de escolher ser um assessor de imprensa. Item 1, que eu até ia chamar de item 00. Como o nosso canal chama Tô Muito Aí, eu queria primeiro esclarecer para vocês, se você ainda não percebeu, aí é uma abreviação de assessoria de imprensa. É assim que muitas vezes o mercado se refere ao nosso trabalho. Vamos buscar um plano de comunicação da AI. Vamos chamar o pessoal da AI. Mais ou menos como TI. A gente não fala TI, né? Que é o pessoal que é o técnico em informática. AI é o pessoal de assessoria de imprensa. Era mais comum antigamente a gente falar do setor de AI. Hoje o AI ele está integrado ao setor de comunicação, quando a gente fala um pouco em empresas, né, em corporativo. Mas o primeiro ponto se eu estou muito aí, é porque eu estou muito assessoria de imprensa. Se você está fazendo um plano de AI, você está fazendo um plano de assessoria de imprensa. Claro que se você falar isso com a sua mãe, com a sua avó, com o seu irmão, olha, eu estou muito aí, provavelmente ele não entenda. Mas dentro do mercado, certamente as pessoas vão entender. Então, aí, primeiro ponto, é a abreviação de assessoria de imprensa. Já falando de assessoria de imprensa, por favor, presta atenção agora. Assessor de imprensa, assessoria de imprensa é com SS, não é com C. Assessoria com C não existe, o que existe é acessória. Ok? Assessoria, assessor, vem da palavra assessore, em latim, assessore, do latim, ajudar,
ok? Então o assessor é aquele que auxilia, que ajuda. E exatamente esse é o nosso trabalho, você vai entender por quê. Então a gente fala em assessoria de imprensa. É o cara que te ajuda com a imprensa. Não de uma maneira simplista, é isso que você vai fazer. Mas não é assim que você vai responder, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, por favor. Vamos focar agora no SS e SS. Por que eu tô dizendo isso? Porque vocês vão receber muitos e-mails, muitos posts, muitas chamadinhas, até de clientes dizendo: você faz assessoria de imprensa com C? Aí você toma aquela facada no coração. Pensa o seguinte, ele não tem a obrigação de saber que assessoria é com SS, SS. Não tem. Você tem, ok? Combinamos assim? SS, SS. Assessoria, que vem de assessore, que quer dizer ajuda, latim. Fechamos. Não tem mais o que falar sobre isso. Então vamos lá. Assessoria de imprensa, SS, SS, assistência, ajuda. Vamos lá. Item 3 da nossa lista. Esse eu adoro, que é o seguinte. O que, vou até colocar um aqui. O que você, vou pôr em maiúsculo, não é. O que você não é. Antes de eu dizer o que é o assessor de imprensa, eu vou dizer pra você o que não é o assessor de imprensa. Ao longo dos 22 anos de trabalho, embora eu já tenha 46, tenha começado lá lindinha com 18, com 19 anos, né? Eu já estava trabalhando nessa área. E aí, uma das coisas que eu mais escuto, e ainda escuto, a pergunta que eu mais ouço é: o que você faz? E pensando até nisso, cada vez que eu ia dar uma palestra e que alguém falava assim pra mim: nossa, estou pensando em ir para a assessoria de imprensa, e eu perguntava: que maravilha, e o que você acha que o assessor faz? Por que isso é muito legal? Primeiro, pra gente começar a mudar o nosso conceito acerca de assessoria de imprensa. Se você não souber o que você faz, como é que você espera explicar isso para as outras pessoas? Então, criatura, o que você faz? Mas antes de explicar o que você faz, eu vou dizer pra você o que você não faz, tá bom? Agora eu vou até abrir subitens aqui, vamos lá. Isso aqui, o que você não é e o que você não faz. O que você não faz. Eu tô com uns mosquitinhos aqui e eu vou continuar gravando, eu não tô nem aí, tá bom? Então vamos lá. O que você não faz? Primeiro, item A. Vou colocar o item A aqui. Criatura, pelo amor de Deus, você não faz marketing gratuito. Vou repetir. Vou até tirar o óculos pra você olhar mais aqui, ó, olho no olho. Você não faz marketing gratuito. O assessor de imprensa não faz marketing de graça. Existe uma coisa muito bacana na assessoria de imprensa que a gente chama de mídia espontânea. O que é a mídia espontânea? Eu tenho um caso de uma vez um cliente que ele começou assim: olha, eu vim te procurar, eu tô precisando de uma assessoria de imprensa porque eu não tenho dinheiro para fazer marketing. Aí diz: bom, se você não tem dinheiro para fazer marketing, você provavelmente não tem dinheiro para fazer assessoria de imprensa, porque o meu trabalho é pago. Você, assessor de imprensa, vai receber para pegar essas informações, para servir de elo de ligação entre a empresa e a imprensa, ou a pessoa física, o assessorado e a imprensa. Você recebe por isso, não é um trabalho de graça. E isso é completamente diferente do marketing, porque no marketing você pega esse produto aqui, olha, eu tenho este óculos e eu quero que esse óculos seja publicado na imprensa. Marketing. Chama o meu departamento de comunicação e diz: olha, esse é um óculos XY, ele tem essa cor, ele tem essa leveza, ele tá sujo, enfim, esse é o produto. Aí o marketing vai lá, pensa uma campanha, compra um espaço na mídia, publica, escolhe a melhor forma de comunicar, slogan, foto e toda aquela história do marketing e publica isso. Eu, como assessora de imprensa, aí vai para o setor de AI. Aí, como é que você pode nos ajudar com a divulgação desse óculos? Aí você vai ter que fazer um estudo sobre esse óculos, entender quais são as características dele que são relevantes para a imprensa, para que aí sim a gente consiga que isso seja publicado espontaneamente. Então assim, a primeira coisa que você tem que dizer para um cliente que vem dizer para você, ou para um pseudo cliente, que eu gostaria de
Um marketing de graça, você diz não. Marketing de graça você só consegue se você for amigo do dono de comunicação. Aí eu tenho um amigo que é dono de um site, ele me deu espaço. Site, né? Marketing de graça. Ah, eu sou amigo do dono do jornal e ele me deu lá um quarto de página. Oh, maravilha! Você tem marketing de graça. Ah, eu comprei X informação e eles me deram capa. Opa, marketing de graça. Vou contratar uma assessoria de imprensa? Não, fofo, isso não é marketing de graça. É um trabalho muito sério, é um trabalho muito importante, muito meticuloso e que exige muito estudo, muito entendimento do que você faz, inclusive de como você pode produzir o melhor texto, produzir o melhor resultado. Então você não é um profissional que faz marketing de graça. Então esse é o primeiro aspecto. Assessor de imprensa não é o cara que faz o marketing gratuito. Segunda coisa, assessor de imprensa, olha só, não é, põe um minúsculo aqui, jornalista frustrado ou RP sem trampo. Entendeu isso? Assessor de imprensa é uma profissão. Você escolhe ser um assessor de imprensa. Você não é escolhido. Ah, isso não existe? Claro que existe. Tem gente que escolheu por outros motivos, até por esse motivo, vai ficar sem trabalho, estava trabalhando lá, agora não sei o que fazer, não tenho espaço mais nas redações, e agora eu quero ser assessor de imprensa. Pode ser também, mas não é o seu caso. Se você está aqui, se você está começando agora e você quer ser um assessor de imprensa, você está escolhendo ser um assessor de imprensa. Eu me lembro que quando eu me formei, que as redações eram ainda, existia todo um glamour em torno das redações, existia inclusive um preconceito em relação ao trabalho de assessor de imprensa. A impressão que dava é que você não deu certo no jornalismo, né, coitadinha, então ela foi ser assessora de imprensa. Não, porque tem muita gente e conheço muitos profissionais que são jornalistas incríveis e que foram para assessoria de imprensa e que foram um absoluto fracasso, né, em resultados. Por quê? Porque para ser assessor de imprensa você precisa de um perfil, que é o que a gente está trabalhando, que é o que a gente está tratando aqui nessa aula de hoje. É importante que você entenda isso, né? Então não estou frustrado eu vim fazer isso. Você escolheu, é bacana que você escolha o que você está fazendo. Por um outro item que vem, que é por causa do nosso item 4, que eu até já vou colocar aqui. Não. Assessoria de imprensa. Opa. Assessoria de imprensa, item 4. Aí não tem glamour. Zero. Sabe qual é o glamour do nosso trabalho de assessoria de imprensa? O mesmo de um contador, o mesmo de um médico, o mesmo de um engenheiro, o mesmo de um vendedor. É o mesmo glamour. Ou seja, os nossos dias como assessor de imprensa, eles se resumem em dias bons e dias ruins. Ponto. Você que está me assistindo, se você já é formado, se você já trabalha na área, se a gente for pensar no seu dia a dia de trabalho, quando a gente fala em trabalho, é simples assim. Eu tenho dias de profunda alegria, eu tenho dias, às vezes, de tristeza. Eu tenho dias em que tudo dá certo e tenho dias em que as coisas não dão tão certo assim. Eu tenho dias em que eu tenho ideias incríveis e o meu trabalho flui e tenho dias em que as coisas estão mais amarradas. Em qualquer profissão. E a nossa não é diferente. Então se você fala, eu quero ser um assessor de imprensa porque eu quero viajar. Por que você não vai viajar? Faz mochilão. Quer viajar, vai fazer mochilão. Ou pega o dinheiro e vai viajar. Ou vai ser um agente de viagem. Ou vai trabalhar como guia turístico. Pensa nisso. Eu quero assessor de imprensa porque eu quero viajar muito. Gente, não, tudo errado. Tá escolhendo o motivo errado para ser assessor de imprensa. Porque assessor de imprensa, vou te dizer uma coisa, é estar sentadinho aqui também, é fazer planilha, é ter organização, é ter que falar com fonte, é ter que pensar em pauta, é ter que descobrir, tirar leite de pedra, como dizia a minha avó. Isso é ser assessor de imprensa. E é estar sentado dentro de um escritório, né, tendo que pensar. Agora, tem os dias bacanas, tem o dia que tem o dia a quinta-feira, sexta-feira que eu vou para Stock Car, que eu vou trabalhar, né? Um dos meus clientes há 12 anos. Adoro, mas esteja certo de que não tem glamour. O que tem
é paixão pelo que você faz, é estado de flow. Você já ouviu falar de estado de flow? É quando você faz algo, quando você participa de alguma atividade, que você é tão absorvida e você gosta tanto daquilo que você não vê as horas passarem. Você não vê a hora passar, você não vê... É gostoso, é bom estar ali. Você já se envolveu nesse tipo de atividade? Se você é estudante, sabe aquela aula que você participa, que você fala, nossa, que delícia, não... Passou muito rápido, nossa, já acabou, que pena. Isso é um estado de flow. Então não tem glamour, tem flow. Não tem glamour, tem gostar daquilo que você faz. Porque se você gosta daquilo que você faz, não importa, um dia ruim é só um dia ruim. Se você gosta da faculdade que você está fazendo, uma aula chata é só uma aula chata, né? O que de bom eu vou tirar dali? O que de bom eu tiro desse dia? Porque o nosso trabalho de assessoria de imprensa também dá muito problema, né? É uma matéria que cai, às vezes você vai, faz. Então eu tive um caso uma vez de toda uma expectativa, matéria no Jornal Nacional, preparamos, fizemos, cliente, todo mundo assistindo o Jornal Nacional naquela noite... E morreu um político, e eu acho que até apaguei quem foi naquele momento, de tanta raiva que eu senti. Eu me lembro, eu estava no Rio de Janeiro fazendo a trabalho, sentadinho ali na orla, achando o máximo, né? Eu tô aqui na Orla Carioca, vendo minha primeira matéria no Jornal Nacional, a pessoa morre e a matéria não sai. E aí o que você tem que fazer? Você tem que explicar para o cliente que a sua matéria não saiu, que isso não é culpa sua, que ela não vai sair. Não é porque assim, não saiu, vai sair no dia seguinte. Às vezes ela não vai mais sair porque perdeu o timing. Olha que legal. Se é uma coisa que tem que sair hoje, se é algo que vai acontecer hoje, eu preciso que saia hoje. Porque senão amanhã já ficou fria essa matéria, ela não sai mais. Então percebe que a gente tem uma série de problemas, a gente tem dificuldades também, então não tem glamour, mas tem paixão. Tem muito amor pelo que a gente faz. Eu posso falar por mim só, né? Tem muito amor pelo que eu faço. Então, não tem glamour. Primeira coisa, esquece, ok? Mas gosto, quero fazer, tô em estado de flow, maravilha. Me diz uma coisa na sua vida que não tenha dificuldade. Me diz só uma. Né? Eu te desafio a encontrar coisas que não te dão trabalho, que não seja ruim. Outra coisa importante, item 5, vamos lá? Você vai estar... Opa, tá difícil aqui. Vai estar, ou você estará, do outro lado do balcão. Vamos entender isso? O que eu quero dizer com o outro lado do balcão? Imagina uma loja, você é cliente, entrou. Quando você entra numa loja e você é cliente, que coisa legal, você tá ali, você olha, você escolhe, você tem a leveza de escolher e fazer o que você quiser. Esse é o jornalista, ok? É o repórter da rádio, é o repórter da TV, é o produtor da TV, é o editor procurando pauta, é o jornalista que está fazendo algo para o jornal, é o blogueiro, é o editor do site. Esse é o cara que está em busca, que está procurando informações bacanas, notícias para colocar no site. Então ele está no mercado, ele está ali escolhendo, ele está ele tá na liberdade de escolher o que ele quer para a mídia dele, né, para o veículo de comunicação dele. Você, fofito, você, fofita, está do outro lado do balcão. Você é o vendedor. Você é a pessoa que diz, olha, jornalista, olha aqui, olha essa pauta aqui bacana, olha que legal isso aqui, olha só o que nós estamos fazendo. Você está do outro lado do balcão. Então, qual é o papel do assessor de imprensa? Aos poucos a gente vai desvendando os vários papéis do assessor de imprensa. Mas o que é muito importante? É você entender, pegar essa informação e conseguir com que o jornalista, o editor, o blogueiro, seja lá quem estiver aqui em busca de pautas, que ele se interesse pelo assunto que você está propondo. Aí tem uma série de técnicas que aqui no nosso canal a gente vai desenvolver. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer é chamar, vamos colocar o item A aqui, eu preciso chamar eu preciso chamar a atenção do jornalista. Este é um dos papéis do assessor de imprensa. Eu preciso, de alguma maneira, e a gente
já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu preciso de alguma maneira chamar a atenção dele. Eu preciso dizer, olha, o que eu tenho para oferecer, ou o que o meu cliente tem para oferecer, ou o que o meu cliente está desenvolvendo é muito importante e vai agradar os seus leitores. E aí me traz um outro tema que a gente vai desenvolver aqui também, que é o que é notícia. Você precisa ter esse entendimento do que é notícia para poder oferecer esta pauta, este tema para o jornalista. A gente, inclusive, tanto isso é verdade, que a gente chama isso de vender pauta. Claro que a gente não vende nada para ninguém, né? É vender pauta no sentido de oferecer esse material e ele comprar a nossa ideia. Percebe? O jornalista compra a nossa ideia. Então nós vendemos a pauta para ele. Essa é uma expressão bastante comum. Eu vou vender a pauta para a imprensa. As pessoas já acham que a gente vai receber por isso. Não, quem paga é o cliente. A gente não... Quando você... Só um parênteses aqui, tá? Quando você paga pela veiculação, pagar mesmo, isso é publi editorial, tá? E muitas vezes está ligado ao marketing, não passa nem pela assessoria de imprensa. No máximo você vai ajudar a construir o texto ou fazer uma revisão gramatical, mas isso não é assessoria de imprensa. Publi editorial não é assessoria de imprensa, isso é pago, tá? Se é pago, não é o que você faz, não é o que a gente vai fazer, ok? Então você vai estar do outro lado do balcão. Se você vai estar do outro lado do balcão, vamos lá, vamos para o item 6. Você precisa adquirir clareza e habilidade para... Eu até vou copiar aqui para ser mais rápido, ó. Estou com uma outra telinha aqui. Você tem que ter clareza e habilidade para entender o seu cliente e traduzir isso para a imprensa. Então, se você não entende o seu cliente, então... E por que isso é tão importante? Você tem que ter clareza, você tem que ter essa habilidade de saber conversar, de fazer um briefing bem feito, de saber perguntar. Eu sempre digo assim, o jornalista e o assessor de imprensa, ele é generalista, ele não tem que saber, ele tem que saber perguntar. Percebe que é completamente diferente? Eu não preciso saber, eu preciso saber perguntar. Eu tenho que fazer perguntas que tragam respostas que vão me ajudar a construir o meu texto e vão me ajudar a construir pensamento para vender essa pauta para a imprensa. E isso é uma habilidade que, se você não tem, você tem que adquirir, né? Isso é inegociável. Porque se você não adquirir esta habilidade, as informações vão ser sempre truncadas. E se fica confuso para você, como é que você vai explicar uma coisa que você não entendeu? Como é que você vai explicar algo que você não sabe... Que não rolou, não tem entendimento, impossível. Voltando pro item anterior, que você está do outro lado do balcão, é a mesma coisa de um vendedor que está tentando te vender um equipamento que ele não conhece. Qual é a chance dele te convencer de que aquilo é bom, se nem ele conhece? Esquece, tá? Então, tem que estar do outro lado do balcão e tem que ter essa habilidade de extrair o máximo daqui para poder vender com qualidade aqui, beleza? Aí... eu até vou inverter, eu tinha colocado aqui 7, ou seja, invisível. O 7 vai ser esse item aqui, ó. Que maravilhoso. O nosso item 7 é o seguinte, galera. Só trabalhe com o que você acredita. Acredite em mim. Isso faz muita diferença. Sabe por quê? Você imagina se você é vegano e o teu cliente é um frigorífico. Qual é a chance de você ter prazer em anunciar novas tecnologias ou novas formas para manuseio XYZ? Qual a chance? Zero. E no começo de carreira, isso é muito legal, presta atenção no que eu vou te falar. No começo de carreira, a gente tende a pegar o que aparece, até para adquirir experiência. Não, você quer adquirir experiência? Escolhe os ramos, os setores que você gosta, que você entende, ou que você gosta de atuar, e faz de graça assessoria de imprensa, então, por um período, para adquirir experiência. Não pegue qualquer coisa, nem qualquer cliente que você não acredita. Então vamos lá, vamos para o próximo item, que era o 7 e agora é o 8. Seja invisível. Nossa, isso aqui é maravilhoso, gente. O que é ser invisível? Se você é uma pessoa que adora aparecer e você acha que os holofotes estão todos para você, esquece.
Eu já vi, gente, sério, eu já vi assessor de imprensa que ao invés de escolher alguém do cliente, né, para ser o porta-voz, ele era o porta-voz, ele queria dar entrevista. Isso não funciona. Você está sendo contratado para fazer esse trabalho. Ai, quem pode falar para você sobre o trabalho que está sendo desenvolvido? Ah, eu posso falar. Não, você não pode. Quem tem que falar é o cliente. Ele é a fonte, você é o meio, você é o veículo para ele chegar onde ele quer, que é a pauta, que é a capa do jornal, que é a capa do site, que é o destaque nas páginas. Enfim, você tem que ser invisível. Você vai trabalhar nos bastidores. Se você não gosta de bastidor, se você gosta só de holofote, esquece. Vai ser modelo fotográfico, vai trabalhar como, sei lá, com qualquer outra coisa, monta um blog, vai ser blogueiro, vai fazer o que você quiser, tá? Não dá pra trabalhar com uma assessoria de imprensa, porque na assessoria nós somos bastidores. Hoje, né, às vezes as pessoas, não, vem pra foto, vem pra foto, vem pra foto. Às vezes, de vez em quando vocês vão ver algumas fotos de equipe, de grupo, de cliente, aonde eu tô presente. Mas não é muito comum. É só quando o cliente fala mesmo, vem aqui, você faz parte. Porque claro, você faz parte da equipe. E quando é uma comemoração, você faz parte de todo aquele contexto, de toda aquela vitória. Mas você é bastidor, tá? Não esquece disso. Assessor de imprensa não é a estrela. Outra coisa, importantíssimo, seja confiável. O que significa ser confiável? Item 9. Ser confiável significa que esse mercado nosso, ele não dá segunda chance não. É muito difícil. Se você pisar na bola, pisou na bola. O que significa ser confiável? Não tente criar pauta que não existe, não tente, vamos botar isso aqui embaixo do pano, se deu certo, deu certo, se deu errado, se funciona, funciona, se não funciona, não funciona. Só que você está do outro lado do balcão. Às vezes você tem que dizer para a imprensa alguma coisa que não é exatamente como nua e crua. E não é que você tem que enfeitar o pavão, né? Como a gente diz, não é isso. É que nós tivemos problema nos pneus. Vou dar um exemplo aqui da categoria, né? Da Stock Car, que é um cliente que eu atendo, da equipe Eurofarma. Hoje nós tivemos problemas com os pneus. Mas peraí, a gente tem 24 carros. Eu vou culpar os pneus? Às vezes é o que aconteceu, mas a gente tem que entender um pouco melhor, né? Como é que eu digo isso sem fazer? Ou então, eu tive um problema no motor, ou então a equipe errou, ou então o piloto errou, não importa. Né? Como é que você diz isso para a imprensa? Como é que você comunica? Não adianta eu florear, não adianta eu fazer release superficial, né? Que a imprensa, até a gente tem depois sobre os relixos. Cara, não adianta, nem perde seu tempo. Ou não faz, né? Você combina isso com o cliente, olha, é melhor a gente não falar sobre isso. Ou você faça com sinceridade, né? Mas a sinceridade, e aí eu me lembro de um outro caso, que uma vez eu recebi um release que era de um time de futebol da cidade. E aí o título do release era assim, time joga mal time não entra em campo e joga possibilidade de acesso, sei lá, era alguma coisa assim. Gente, isso é muito cruel. O jornalista pode dar um título sensacionalista, você quanto assessor de imprensa não. E não é que você tá ali pra pôr panos quentes, não é isso, mas você tá ali do outro lado do balcão, pô, você tá junto, você tá na equipe, você, né, comigo, né, como diria, comigo, vamos lá, comigo. O que foi que aconteceu? Quais foram as dificuldades que o time passou? Por que nós não conseguimos? Vamos imaginar o trabalho do assessor de imprensa, que o time dele não conseguiu, que não teve acesso, que realmente não entrou em campo, que jogou fora a possibilidade de acesso, beleza, isso todo mundo viu pela TV, você não precisa nem contar. Agora, o seu trabalho é dizer por que isso aconteceu, construir uma história, tentar mostrar o outro lado da história. Sabe a história do outro lado da história? Que é a base do jornalismo. Qual é a base do jornalismo? Do jornalista, que é o ideal, nem todo mundo faz, mas é a base do jornalismo. Ouvir os dois lados. Você é o outro lado, tá bom? Então assim, seja confiável. Não dá pra ser mentirinha, esqueminha. Vamos falar que isso. Vamos fazer de conta que. Esquece, sabe por quê? Porque o mercado, se você for uma fonte e por algum motivo você pisar na bola com o jornalista, você nunca mais emplaca nada. E isso espalha que nem pólvora. Pode ficar bem tranquilo, tá bom? Que você tá realmente, presta atenção no que eu tô falando. Então você tem que ser confiável. Essa é uma outra característica do assessor de imprensa. Outra coisa importante, volte a estudar. Se você ainda está na faculdade, que bom se alguém tivesse me dito isso lá atrás.
Preste atenção na língua portuguesa, crases, vírgulas, construções verbais. Faça isso com carinho, estude isso como se você fosse a razão da sua vida. Você precisa ter uma boa gramática, você precisa ter um bom... Mesmo para escrever textos informais, porque hoje já é possível a gente fazer algumas construções mais informais, dependendo do teu objetivo. Ainda assim, mesmo para as construções informais, você precisa ter domínio da língua portuguesa. Se você não gosta de escrever, se você não gosta da língua portuguesa, se você não sabe, esquece, vai fazer outra coisa, tá? Não dá para ser assessor de imprensa se você não domina, não estuda, não gosta. Ai, detesto escrever. Não tem problema nenhum. Muita gente não gosta de escrever, tá? Mas não dá pra trabalhar na área de comunicação, não dá pra trabalhar com assessoria de imprensa. Fique atento às novas ferramentas digitais. Eu comecei o meu trabalho de assessoria de imprensa com fotos analógicas, tendo que escanear. Sabe como é que a gente mandava release para as redações? Eu tinha uma lista de telefones e um fax. Eu escrevia um texto, imprimia, ligava redação por redação e mandava o fax para eles. Vocês têm ideia do que isso significava? Hoje eu ponho um release numa lista de transmissão e em milésimos de segundos está na mão de todas essas pessoas. Eu disparo um e-mail para todo o meu mailing. Eu mando foto, o meu fotógrafo manda a foto, a gente já manda direto, é uma coisa quase que instantânea. É um dos momentos mais fantásticos para nós assessores de imprensa trabalharmos. É maravilhoso, viva a tecnologia, mas para isso a gente precisa pensar digitalmente. Se você está aqui e você está na mesma idade que eu, você não está começando agora, ou era um jornalista, está voltando, está entrando no mercado, está querendo entrar na assessoria de imprensa, fique atento a isso. Não é porque eu fiz o curso de datilografia, tá? Aqui, datilografia, né? Dedinho, lembra disso? Quem fez datilografia? É que eu tenho que parar no tempo. Já vi muitos assessores de imprensa fantásticos, incríveis, perderem contas e saírem do mercado de trabalho porque não acessaram e não estavam atentos e presentes para as novas tecnologias, tá bom? Conheça a fundo o seu cliente, faça sempre um briefing com ele. Você precisa ser um curioso de pessoas. Você precisa entender o que ele faz, como ele começou, qual é a história dele. Escute, ouça. Você precisa ouvir primeiro para depois passar. Você precisa entender. Lembra que a gente falou? Tem que entender para depois vender essa ideia. Conheça a fundo o seu cliente. Acompanhe o dia a dia dele, tá bom? E conheça, olha só que maravilha, conheça o seu mailing. O que é o mailing? O mailing é aquela lista fofa com todos os jornalistas com os quais você quer falar. Você tem que conhecer esses jornalistas. A base de uma boa assessoria de imprensa é principalmente uma boa relação com a imprensa. É você conhecer quem é o editor, quem é o jornalista que cuida disso. Vamos pensar um grande veículo de comunicação, qualquer um, eu não vou nem citar nome. Quando eu falo um grande veículo de comunicação, pensa num aí. Agora pensa numa editoria, saúde, esporte, beleza, casa, né? Qualquer editoria, uma que você gosta de trabalhar, beleza? Pensou no veículo, pensou na editoria? Agora vamos lá, quem é que cuida das pautas? Quem que vai receber a minha ideia de pauta? Quem é que vai escrever sobre isso? Quem é que cuida? Quem é que recebe? Quem é que está do outro lado? Para quem que vai chegar? Você tem que saber. Tá? E para isso você tem que conhecer o seu mailing e, item 14, não só conhecer, mas construir um bom mailing. Existe hoje no mercado uma série de ferramentas que vendem mailing. Você vai lá, você paga um valor, ferramentas até bastante conhecidas, como o Comunique-se, como o Maxpress, né? Então tem várias ferramentas que você vai lá e você diz, olha, eu quero uma lista de todos os jornalistas esportivos do Brasil. Qualquer um, outra coisa bacana. Vamos pensar aqui, pensa comigo. Eu vou lá e compro um mailing. Eu quero todos os jornalistas esportivos do Brasil. Beleza, você começou a fazer lá uma assessoria de imprensa pro vôlei da sua cidade, pro basquete da sua cidade. Aí você compra, ou do Brasil, que seja. Quero falar com todos os veículos de comunicação. Aí você manda. Só que ali no meio tem surf, tem jornalista que cuida de motor, né, automobilismo, Fórmula 1, Stock Car. Você tem jornalista de golfe, você tem jornalista só de futebol e você quer falar com eles sobre o quê? Sobre vôlei.
cara, vai encher a caixa postal dele de lixo, vai só encher o saco do cara, entendeu? Vai ficar com raiva de você. Então, comprar um mailing é o primeiro passo, se você quer fazer isso, né? Ah, é mais fácil. Então, vai lá, compra o mailing, assine uma ferramenta de mailing, mas você vai ter que construir uma relação com essa sua lista. Entende? Você vai ter que ligar, você vai ter que conhecer, você vai ter que construir essa relação. Senão você vai ficar só fazendo texto. Vamos voltar lá atrás, que eu não sei se eu falei isso, mas eu vou acrescentar mais um item no que você não é, tá? Vamos voltar aqui só para o item 3. O que você não é. Você não é um fazedor de release. O que é o release? O release é o texto que você usa para mandar para a imprensa. Você não é. O que você faz? Ah, eu faço texto, eu faço release. Não, criatura, você não faz. Você constrói relação. Você pega algo que é interessante, você transporta para a mídia, você vende para... Eu costumo dizer que um bom mailing, uma boa relação com a imprensa é a base de trabalho do assessor de imprensa. Então você precisa estar disponível, você precisa ser uma fonte confiável. Uma outra coisa que eu não coloquei aqui, nossa, a gente vai eu vou colocar, pra gente ir pro 16º, não tem problema, vamos pro 16º, não tem problema não. Eu vou colocar um 15º aqui, que é o seguinte: assessor de imprensa não é cobrador. Vou até colocar cobrador de banco, tá? Sabe? Ou vendedor, sabe aquela coisa que fica o tempo todo ligando pra você, ligando pra você, ligando pra você, recebeu, fez, foi, e aí, gostou? Não, não é assim. Essa pessoa, você imagina que as redações são cada vez mais enxutas, elas precisam ter um pouco de respiro, é por isso que a gente falou lá em cima, você tem que chamar a atenção dele, mas você não é cobrador. Então, esta boa relação também significa você ter muito cuidado, muito zelo por quem está do outro lado, tá bom? Isso faz parte do teu trabalho de assessoria de imprensa. E por último, e não menos importante, talvez até mais importante, pode ser aqui o nosso 16º, ou pode ser o 00 lá em cima, não tenha medo. Eu vou até colocar lá em cima, ó, ao invés de colocar, até pra gente manter aqui 15º, eu vou colocar como 00, e bem em caixa alta. Não tenha medo. Não tenha medo de fracassar. Né? Tenha medo de não decidir, de não escolher, de não tentar. Isso você tem que ter medo. Medo é uma coisa boa, desde que não paralise. Não tenha medo, não seja tão duro com você. Vão ter dias de trabalhos muito bons, vão ter dia de trabalhos muito ruins, vai ter dia que vai dar tudo certo, tem dia que a tua pauta é linda, mas não vai emplacar. Aí aconteceu muito comigo, você fala, nossa, isso aqui é maravilhoso, isso aqui vai arrebentar. Aí você começa a vender a pauta e você percebe que ela nem era tão interessante assim. Às vezes ela era interessante para você, ela é interessante para o seu cliente, mas não é interessante para o leitor. Aí você talvez, ou você desiste, ou você troca, aí é um outro trabalho, mas você tem que estar aberto, né? Isso é uma das características do assessor de imprensa. Você tem que estar aberto para mudança, e você tem que ser rápido, tem que saber mudar rápido, tem que detectar que aquilo não está funcionando para poder mudar de caminho. Então tem que ter jogo de cintura. Então, se eu sou uma pessoa sisuda, se eu sou uma pessoa que acha que não, tem que estar planejado e seguir todo o planejamento, claro que você tem que estar planejado, claro, travei aqui, claro que tem que ser planejado, claro que tem que ser organizado, mas também tem que ter jogo de cintura, porque às vezes as coisas, e muitas vezes as coisas não saem conforme o planejado, então você precisa ter tranquilidade para entender que não fluiu. E se não fluiu, tem que mudar, ok? Mas sem medo. Às vezes eu costumo ver que logo no início, começou a fazer um trabalho de assessoria de imprensa, não deu certo a primeira vez, não deu certo a segunda vez, não emplacou matéria, não saiu como você queria, às vezes as pessoas desistem. E essa é uma característica hoje do ser humano, desistir. Não, você tem que ter uma coisa chamada constância de propósito. Tenha constância de propósito. Vai em frente, vai dar certo. Se não foi essa pauta, vai ser outra. Se não foi nesse caminho, vai ser outro caminho. A gente depois vai falar muito sobre essa questão das pautas e como é importante que você tenha essa habilidade de rapidamente sair e mudar o seu foco. A partir de agora, o que nós vamos fazer? A gente vai destrinchar cada uma dessas características, a gente vai falar muito mais sobre cada uma delas nas nossas próximas aulas. Eu adoraria que as nossas aulas fossem ao vivo, porque eu sei, né, que tem gente aí do outro lado assistindo, eu imagino que sim, espero que sim também,
a gente tá fazendo pra isso. Mas eu gosto da aula ao vivo, eu sou professora, eu gosto das pessoas perguntando, eu gosto de interação. Mas eu não vou fazer aula ao vivo enquanto a gente não tiver pelo menos um pouquinho de público. Então o que nós vamos combinar? Se você viu esse vídeo, se você gostou da aula, se você também gostaria que as nossas aulas fossem ao vivo, você vai clicar nesse link que tem aqui embaixo, você vai abrir uma página, você vai deixar o seu e-mail e quando nós vamos conversando através de e-mail, tá bom? Quando eu tiver um volume aí, pelo menos umas 30 pessoas interessadas, para que a gente consiga, sei lá, formar uma sala e trocar uma ideia e poder fazer perguntas, a gente poder ter realmente uma interação, aí a gente começa a fazer as nossas aulas ao vivo, tá bom? Então se você hashtag quero aula ao vivo, começa a deixar o seu e-mail e ao longo aí do nosso caminho, quem sabe, a gente pode começar a fazer essas aulas ao vivo. Combinado? Eu tô muito aí, eu espero que você também esteja muito aí, que você tenha gostado desse material. Se gostou, curte, compartilha e fica com a gente porque ó, tem muito conteúdo ainda. A assessoria de imprensa na sua vida está apenas começando. Combinado?